CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. O CBN Sustentabilidade de hoje entrevista André Guillaumont, diretor-presidente da Brasil Agro, uma empresa de produção agrícola com foco em desenvolvimento de propriedades rurais. André, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade, tudo bem? Boa tarde, Rosana. Um prazer imenso do nosso lado também. Nós que agradecemos a oportunidade de contar um pouco a história da companhia, a história do agronegócio brasileiro, trazer um pouco de clareza para essa discussão que está tanto em voga no momento hoje no mercado. Eu acho que é muito importante eventos como esse. Esse bate-papo vai ser muito legal, muito produtivo, e a gente está levando informações para diversos ouvintes, para diversos públicos distintos, e é isso que o agronegócio precisa fazer cada dia mais. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. André, muito se fala que a agropecuária é uma atividade que provoca muitos danos ao meio ambiente. Eu tenho aqui como exemplo a produção global de carne, que consome 70% da água que é usada no planeta, é responsável também por 15% dos gases de efeito estufa e responde por uma boa parcela do desmatamento. Dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, mostram que 1/3 das terras agricultáveis tem médio ou alto grau de degradação. Inclusive, a gente fala muito também no uso intensivo de agrotóxicos. Diante desses fatos, tem como o agronegócio ser uma atividade sustentável, André? Sem dúvida, Rosana. Eu acredito que a gente precisa desmistificar muito do que a gente tem hoje em dia de informação. A atividade, como você citou, a atividade pecuária é uma atividade muito antiga, e eu acho que eu gostaria de usar esse momento para dizer o seguinte: a grande diferença que vai fazer a agricultura moderna é a eficiência produtiva, né? O que a gente viu até hoje não é a agricultura que a gente vivenciou e a agricultura que a gente existe até hoje na pecuária, ou a pecuária que existe até hoje, vão ser diferentes, né? A palavra de ordem vai ser eficiência. Eu acho que teve muita coisa errada no passado, né, em todos os setores, né? A indústria, como a indústria já poluiu, como outros setores, como a população da sociedade, as cidades, os grandes centros já tiveram grandes taxas de poluição. Mas sim, é sustentável. É muito importante dizer que a gente fala, existe um consumo de água, existe uma produção de metano, de gases de efeito estufa, mas é importante levar em consideração também uma pecuária intensiva, ele também acelera o sequestro de carbono, ou seja, esse balanço precisa ser melhor entendido, Rosana, pela sociedade como um todo. Você tem uma emissão, mas você também tem uma parte importante de sequestro de carbono que vem da formação das pastagens. Então, é muito importante a gente começar a desmistificar esse conceito na ciência, né? A ciência, sim, que tem que ser o pilar, a ciência, sim, que tem que levar essa discussão para o lado razoável e sustentável. Eu acredito que, sim, a gente tem que ter mudanças, a sociedade está mudando, a sociedade cobra isso do agro brasileiro, cobra do agro mundo afora, e é natural que essa cobrança exista, mas é importante também a sociedade civil e a sociedade científica se posicionar de fato o que acontece, né? Eu vejo sim com muito bons olhos essas iniciativas, e eu acho sim que podem andar juntas e devem andar juntas. O que a gente tem que trazer para o sistema é uma palavra que chama eficiência produtiva. A eficiência produtiva é o que vai dizer aonde a pecuária é mais eficiente, aonde ela emite menos gases, aonde ela é mais produtiva, né? A gente tem que ter um debate não só a nível nacional, um debate a nível mundial, né? Aonde são as áreas que a agricultura deveria expandir? Aonde são as áreas que a pecuária deveria expandir? É isso que sim é racionalização. Quando a gente pensa nesse conceito, se a gente está, de fato, tendo uma preocupação genuína com a humanidade, a gente tem que ter também essa preocupação genuína aonde isso deve acontecer e aonde e como isso deve acontecer. Isso é fundamental nessa discussão. André, o que você pode citar para afirmar que o agronegócio brasileiro é de fato sustentável? Que elementos você citaria aqui para os nossos ouvintes? Rosana, a gente está falando de um agro, hoje, importante exportador de alimentos no mundo inteiro, um agro que tem hoje 66%, ou seja, um país que tem 66% do seu território preservado, né? São dados da Embrapa, dados do Evaristo. O agro brasileiro, a agricultura brasileira, ela ocupa um espaço de 8% do território nacional, né? Olha a quantidade de alimentos que a gente produz e a quantidade ínfima de terra que a gente usa, né?
Além disso, Rosana, eu acho que tem outras coisas. A gente tem no Brasil, como você muito bem citou, a gente tem uma quantidade, não só no Brasil, de terras exploradas de forma muito precária ainda. Esse sistema todo pode incorporar um sistema mais produtivo, um sistema mais arrojado, um sistema mais bem desenvolvido, pode incrementar uma superfície produtiva muito grande ainda na agricultura nacional. É isso que a gente tem que olhar. E o Brasil precisa, o mundo precisa disso, né? A gente viveu nos últimos dias aí a preocupação do preço do arroz, a gente viveu a preocupação do preço do óleo de soja no supermercado, mas isso tudo, quer dizer, é importante a gente entender também que a gente tem que ter os ajustes nos choques de demanda e oferta, né? E o mundo está crescendo, o mundo tem população crescendo e a gente precisa entender aonde é mais eficiente. Esse debate tem que ser muito científico, aonde é mais eficiente produzir alimento que gera menos impacto ao ambiente. Eu não tenho dúvida que nós vamos estar falando nas regiões dos trópicos ao redor do mundo, né? São nas regiões de trópicos, não são nas regiões temperadas, né? Essas são as produções sustentáveis ao longo do mundo. Se por um lado existe essa crítica de que a agricultura provoca ainda muitos danos, por outro lado, a gente também pode citar a questão da agricultura regenerativa, que busca recuperar o solo. A gente pode citar a agricultura vertical, que está crescendo bastante e pode chegar a usar menos 90% de água do que os métodos tradicionais. A gente tem também um método já utilizado no Brasil, que é a integração lavoura, pecuária, floresta. Na sua avaliação, todos esses métodos que eu citei serão capazes, no longo prazo ou no médio prazo, de substituir a produção de larga escala? Todos eles têm que estar associados com a produção de larga escala. Eles vão fazer parte do sistema produtivo, né? Nós não vamos migrar de uma produção de larga escala e só para uma agricultura vertical, isso não vai acontecer. Mas, como eu falei, acho que a palavra de ordem é produção com eficiência, com a máxima eficiência possível. Então, isso que é fundamental. Tudo que você citou é espetacular. O Brasil hoje, naqueles 9% do território que eu te disse de produção de grãos e outras culturas, nós temos quase 80%, 85% de áreas com plantio direto. É um sistema único que a gente faz no Brasil. Que a gente mantém a preservação da palhada, a gente mantém a conservação do solo, né? A gente sempre fala, o pior desgaste que pode ter um solo são os processos erosivos, são os processos de lixiviação, são os processos de carreamento de nutrientes, são os processos de assoreamento de cursos d'água, né? Então, hoje o Brasil tem uma agricultura de ponta no que se tange a plantio direto. O ILP que você trouxe sem dúvida nenhuma, um grande veículo. Esse veículo, ele vai, sem dúvida nenhuma, viabilizar uma área de fronteira ainda maior, né? A gente tem regiões hoje no Brasil que não estão tão claras da sua aptidão agrícola. E o LPA, ele pode nascer como uma alternativa para essas regiões, né? Você coloca carbono no sistema, você coloca matéria orgânica, você aumenta a retenção de água, você aumenta a retenção de nutrientes e você faz uma agricultura mais sustentável. Então, sem dúvida nenhuma, Rosana, acho que nós vamos ter... o Brasil tem dado um exemplo para o mundo de agricultura de alta eficiência, mas cada vez mais isso vai ser o choque de gestão que a gente vai ter no agronegócio. André, eu queria agora entrar no tema específico do nosso programa, que é o sistema ESG, a busca por melhores práticas sociais, ambientais e de governança. A Brasil Agro, a sua empresa, é conhecida por transformar propriedades não produtivas em pastagens ou então por transformar pastagens em propriedades rurais mais produtivas. Aí eu cito como exemplo a transformação de uma área de pastagem em uma área de cultivo de cana-de-açúcar. Como que o sistema ESG está presente nessas atividades que eu citei? Legal. Primeiro, a gente tem que parar, a gente tem que tropicalizar as letrinhas, né? O ESG, né, ele já vem de forma importada para nós. A gente está falando de meio ambiente, de social e de governança, né? Eu acho que a gente se insere muito bem nesse conceito por ser a primeira empresa a ser listada no novo mercado. Então, eu vou primeiro começar da letrinha de trás, do G, de governança, né? No momento que a companhia nasceu, diferente de outras companhias que crescem, desenvolvem e depois abrem o capital. Nós nascemos num plano de negócio, nós abrimos o capital para depois crescer. Então, você já nasce estruturado, você já nasce de forma diferente. Então, desde o primeiro momento, a gente tinha que ter um sistema, um RP, o SAP, que suportasse apresentar balancetes trimestrais na CVM. Né? Então, isso tudo, todo mundo fala, isso é complexo? Não, isso não é complexo, isso te traz acesso. Você, com todas essas regras de governança que a gente está falando, e eu acho que o agronegócio tem muito ainda para evoluir nesse sentido, você tira, Rosana, a assimetria da informação do sistema.
Quando você tira a simetria da informação do sistema, você abaixa o custo de capital, você tem uma série de benefícios que vão vir ao longo dessa retirada de assimetria do sistema. Então, acho que a governança tem que ser encarada, a palavra para mim que mais se assemelha é vamos retirar a assimetria de informação, a insegurança jurídica, a insegurança financeira, a insegurança econômica, né, com a palavra governança. É isso que as empresas estão fazendo, é isso que fazem as empresas listadas. Pulando um pouquinho para a área do social, o que a gente fez? Depois eu vou falar várias iniciativas, mas a gente, como está em regiões de fronteira, é fundamental que você trabalhe o seu entorno, né? Eu sempre falo, né? Que equivale uma casa, uma linda casa no meio de um bairro muito simples. Quer dizer, quando você melhora aquele bairro, você melhora o seu entorno, a sua casa valoriza. Não é diferente com a propriedade rural. Quando você está preocupado com a mudança do seu entorno, você agrega valor no seu ativo. É isso que a gente procura fazer do lado social, com várias iniciativas, desenvolvendo, levando escolas, capacitando rede pública de professores, mudando estradas, construindo pontes, levando energia elétrica para as nossas unidades, que acabam eletrificando uma grande parcela de comunidades ribeirinhas. Então, tenho muita coisa pelo lado social, me orgulho muito do que a nossa companhia faz nesse sentido. E do lado ambiental, você colocou muito bem, quer dizer, não tem como você hoje, o principal aliado do ambiental é o agricultor. Nenhum país do mundo, o agricultor, no Brasil nós temos preservações que são regras, são leis, de 20% até 80%. Né? É um modelo único, só existe esse modelo do produtor ser responsável pela sua reserva em poucos locais, principalmente na América do Sul. O resto do mundo é uma agricultura onde ele tem a área produtiva e o governo se faz cargo dos parques ambientais. Aqui não, o produtor tem um ônus de preservação de 20 a 25, 30, 40, dependendo do bioma que ele está inserido. Então, assim, a questão ambiental brasileira, ela está ligada de forma umbilical com o agricultor. Né? Ele entende disso. E cada vez mais a gente está vendo isso. Existe, sim, problemas? Existem problemas. Eu não estou aqui colocando uma peneira para tampar o sol. Né? Existem problemas que devem ser tratados na esfera judicial, na esfera policial, da maneira como tem que ser tratado. E o agronegócio também não pode jogar essa responsabilidade somente para os entes públicos. Eu acho que nós, como associações privadas, nós como empresa, nós temos que ser ativos nessa participação, ajudar o governo, ajudar os entes públicos na construção de uma política que faça com que a gente ambientalmente seja mais correto e que a gente seja mais bem visto mundo afora. Então, eu acho sim que o agro pode e deve e tem a obrigação de ter uma contribuição fundamental nisso, Rosana. André, você citou que a empresa passou a fazer parte do novo mercado desde que ela entrou na Bolsa de Valores. E fazer parte desse novo mercado significa estar no nível mais elevado de práticas de governança corporativa. Eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes a importância de uma boa governança na condução dos negócios e como a Brasil Agro é tida, por que ela é tida como uma empresa que está nesse nível mais elevado? Excelente pergunta, Rosana. Eu vou tentar falar de duas formas disso. Acho que a questão da governança, como eu disse na pergunta anterior, ela retira a assimetria de todo o processo. Como que a gente faz governança numa companhia? Você tem que estar olhando para dentro e para fora, né? Para os shareholders e para os stakeholders da companhia, né? Olhar para dentro e para fora da companhia e fazer programas, né, que atendam isso. Então, a gente, quando a gente fala de remuneração, de programas de inclusão social, de programas de uma série de programas de assimetria, de simetria de remuneração, né? A companhia faz isso e faz isso de forma muito eficiente. Por exemplo, vou te dar exemplos para a gente descer no que é governança, no que se tange a pessoas, né? Então, a gente tem todo um sistema meritocrático de avaliação de pessoas, que é feita uma avaliação via uma metodologia de Nine Box. A cada 2 anos, nós contratamos a Great Place to Work, que faz uma avaliação de pesquisa de clima da companhia. Uma vez traçada essa avaliação, feita essa avaliação de pesquisa de clima, a gente traça um plano de ação para a inclusão das debilidades ou das fortalezas que a gente tem no negócio quando a gente está falando de pessoas, né? Então, é muito legal. Outro dia eu estava falando, me perguntaram isso num evento, quantas pessoas eu tenho que reportam para mim que são gênero masculino ou feminino. Olha que legal. Eu tenho 4 reportes masculinos e tenho 3 reportes femininos.
né? Então, estou quase no meio a meio, né? Estou quase. Eu tenho na companhia 2 diretores que reportam para mim, eu tenho uma diretora que reporta para mim, depois eu tenho mais 2 gerentes que reportam para mim e eu tenho 2 gerentes que reportam para mim, né? Então, a gente tem, assim, uma preocupação de que a gente faça uma empresa. Quando a gente falar a palavra governança virou uma palavra da moda, né? Mas a governança simplesmente, eu falo sempre, é a maneira simples de você deixar claro para dentro e para fora as boas práticas que a empresa faz, no que se tange a recursos humanos, no que se tange a recursos financeiros, no que se tange a comitê a riscos, né? É isso que a gente precisa fazer, né? A palavra governança é uma palavra muito bonita, mas a gente tem que trazer para o dia a dia, e você traz isso com ação, com execução, com processos, com ferramentas, né? Eu sempre falo que se você está pensando em governança na sua empresa, lembre-se de 3 coisinhas que eu vou falar. A empresa tem que ter clara a estratégia, a empresa tem que ter robusto os seus processos e a empresa tem que ter pessoas capacitadas. Sem esse trinômio, sem essas engrenagens, a empresa não roda e a governança não funciona. Não adianta eu ter um sistema URP pesado se eu não tenho pessoas capacitadas, se eu não tenho gente motivada para trabalhar dentro disso. Então, e eu não tenho nessas pessoas, a estratégia não está clara de onde a gente quer chegar. Então, acho que é fundamental a gente olhar a governança nessa ótica de estrutura, processos e pessoas. Quando a gente começa a ver que isso é uma engrenagem dinâmica, a gente começa, assim, a ser eficiente na gestão da governança. Eu te perguntei porque a agricultura, né, a agropecuária, ainda é um ambiente no Brasil predominantemente masculino. E quando a gente observa as empresas e vai lá pesquisar na composição do conselho de administração, a diretoria executiva, o conselho fiscal, a gente nota que não existe paridade de gênero, né? As mulheres ainda continuam na base da pirâmide e os homens é que estão no topo da pirâmide da empresa. Você acha que com o tempo a tendência é que isso mude? Rosana, tem um dado bem legal, que já foi feito esse dado no congresso da ABAG, se não me falha a memória, mas a gente já tem hoje 36% ou 37% das propriedades rurais brasileiras sendo gerenciada pelas mulheres. A gente já tem a gente já tem eventos do agro só voltado para as mulheres. Eu acho que, além não só pensando na obrigação que nós temos que ter como empresa responsável do lado social, mas a gente já tem hoje 36%, 37% das propriedades e das empresas agrícolas sendo geridas por mulheres no Brasil. É um dado importante isso. E acho que é mais importante ainda que a gente está vendo uma geração que está vindo aí muito bem preparada, Rosana. A gente está vendo uma geração de gestoras, e eu posso falar isso de dentro de casa. A gente tem mulheres brilhantes aqui hoje em dia trabalhando conosco, entregando resultados fantásticos. Então, acho que acabou essa dicotomia de, o setor agro, ainda assim, eu concordo com você que ainda é um setor que tem uma maciça presença de homens, mas isso está mudando, Rosana. Pode estar mudando, pode acreditar que está mudando. Eu vou te dar um exemplo que vai ser bem legal para te mostrar como isso está mudando. Eu fui fazer agronomia na Exalc há vários anos atrás, né? Quando eu entrei na Exalc, a minha turma, ela tinha, se não me falha a memória, nós éramos 200 agrônomos e nós tínhamos 28 ou 29 mulheres fazendo o curso de agronomia. Hoje, quando você vai na mesma instituição que eu fiz o curso, passado quase 30 anos, né, que eu entrei na escola, passado quase 30 anos, hoje a quantidade de mulheres e homens que ingressam no curso de agronomia na Exalc, na USP, é igual. É exatamente 50-50. Então, é de se esperar que, com o desenvolvimento dessa geração, com o desenvolvimento dessas pessoas na capacidade profissional, é de se esperar cada vez mais que essas mulheres ocupem postos relevantes nas empresas do agro nacional. Você citou que a Brasil Agro está listada na Bolsa, né? O fato dela estar ali na Bolsa, atraindo os olhares do mundo inteiro, faz com que ela seja obrigada a cumprir todos esses requisitos ESG? Sem dúvida, Rosana. A gente tem isso na empresa, isso está dentro do DNA da companhia, de você ter essa política. A gente tem canal na companhia para dizer disso. A gente tem, para você ter um exemplo, por exemplo, quando a gente estava falando de gestão de pessoas, nós temos aqui canais antes de denúncia, né, que são totalmente sigilosos, e temos canais de denúncia para qualquer outro tipo de corrupção que se entenda que aconteça na companhia. Esse canal de denúncia ele vai para outra esfera que eventualmente não passa nem pela diretoria da companhia, dependendo do tipo de denúncia, né?
Então, acho que são práticas que a gente, como gestores do agro, tem que acostumar a lidar com isso. É importante que tenha isso, é importante que tenha transparência nisso. Hoje, qualquer pessoa numa unidade de produção nossa pode fazer uma ligação, pode fazer uma denúncia, pode fazer um e-mail, é totalmente anonimato, isso não se apura, tem um comitê que apura as denúncias, que leva, que investiga isso, mas isso tem um anonimato, que a gente preserva o anonimato. Então, isso sim que eu falo para todo mundo. Eu acho que a mudança que está vindo, quando você dispõe a jogar esse jogo, ela é muito benéfica. Você cria uma organização muito mais preparada para o que a sociedade civil espera das empresas, né? Eu acredito também, Rosana, que se a gente não for uma empresa eficiente na questão de ESG, a gente vai ter uma restrição importante de capital. E olha que legal que eu vou falar. Quando a gente fala de capital, eu falo não só do capital financeiro, tá? Eu acho que a primeira coisa que vai doer vai ser a restrição de capital financeiro, que já começou por parte das instituições financeiras. Mas a gente vai ter uma restrição de capital intelectual, de capital comercial, de capital humano, né? Você acredita que uma geração nova que está nascendo hoje, que está indo para o mercado de trabalho, vai querer trabalhar numa empresa que não é socialmente correta, que não é ambientalmente responsável, que não tem governança? Então, eu falo sempre que as empresas que não optarem por esse caminho, elas estão condenadas ao fracasso, Rosana. Elas estão condenadas ao fracasso porque a gente vai por eu vou superar a etapa do capital financeiro. E o capital humano? E o capital intelectual? E o capital comercial? Como é que você supera isso se não for uma empresa sustentável e ambientalmente correta? Então, eu acho que essas são as mudanças que quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, fiquem atentos para isso. Eu falo sempre a mudança do fluxo de capitais. E é capitais na palavra plural. Né? A palavra do capital financeiro, capital intelectual, capital humano. Né? Isso tudo que vão ser os drivers de decisão das empresas do futuro. Então, é fundamental. É um caminho... Outro dia eu escutei uma palavra que não é um caminho sem volta. É o caminho. Né? Você tem caminhos e fora de caminhos. É o caminho para as empresas que pensam em sustentabilidade, em perpetuar os seus negócios. Né? Não tem como. Eu não consigo imaginar a nossa organização trazendo bons talentos daqui 15, 20 anos para estar na gestão da companhia, se ela não for responsável, se ela não tiver a sua responsabilidade no que se tange a ESG. Então, eu acho que a sustentabilidade do negócio vai passar por esse drive. Até porque o movimento ESG no mundo inteiro, né, André, ele foi encabeçado, capitalizado por essa geração chamada geração Z, os milênios, esses jovens que não vão mais aportar suas fortunas em atividades que não tenham responsabilidade socioambiental. Agora, André, eu queria saber de você qual foi o papel da pandemia na agricultura brasileira. Esse período que a gente está vivenciando de muita restrição, o agro não parou. De que maneira isso chegou para as pessoas? Se houve uma mudança de mentalidade em relação ao agronegócio? Qual é a sua avaliação? Rosana, é muito positivo. Eu acredito que a gente conseguiu fazer o lockdown mundo afora porque a gente teve a capacidade de ter, primeiro, um trabalho de alguns ministérios ímpar, né? O trabalho que fez o Ministério da Agricultura e o Ministério do Planejamento foram ímpar para que a gente não tivesse plugado os canais de escoamento, né? Imagine você que a pandemia começou no início da colheita da safra. A gente estava começando, e esse ano você viu os dados, a gente acompanha os dados, foi o ano que o Brasil mais exportou soja na sua história, né? A gente já exportou mais de 85 milhões de toneladas de soja, e a gente conseguiu fazer isso, por algumas características, né? E aí eu vou dizer um pouco para você. O agro, ele é descentralizado, né? Diferente dos centros urbanos, né? O agro está onde não tem população, na maioria das vezes. O agro, ele é descentralizado, então ele tem características intrínsecas que permitiram ter mais resiliência na pandemia. O agro tem uma outra coisa que é muito legal. O agro é composto por uma força de trabalho bastante jovem, né, de certa forma. Então, o agro também, por esse lado, tem uma resiliência importante. Né? Agora, o que eu tenho falado muito, Rosana, e acho que mudou muito pós-pandemia ou durante a pandemia, foi a percepção da sociedade civil da importância do agronegócio. E não só no Brasil, a importância do agronegócio no mundo afora. Né? A gente viu aí uma corrida por alimentos, a gente viu o mundo, todo mundo preocupado naquele início de pandemia, e depois os fluxos se estabilizaram, mas acho que mudou muito a percepção da sociedade civil da importância do agronegócio. E muitas das vezes, Rosana, eu tenho falado, e acho que a gente tem que aproveitar esses canais para falar para os diferentes, né? Eu sempre falo que o agro falou sempre para dentro, a gente tem que aproveitar esses canais para falar para os diferentes. Essa mudança de percepção,
são mudanças estruturais, né? Eu gosto de usar um exemplo que eu falo, existem mudanças conjunturais, que são de uma situação, de um momento, e tem mudanças estruturais. Muito do que a gente viu no pandemia são mudanças estruturais, né? A gente teve lá, vou te dar um exemplo, a gente teve um problema de gripe suína na Ásia que dizimou a população de porcos da China. Isso foi uma mudança conjuntural. Mas o que ela desencadeou? Ela desencadeou uma mudança estrutural, que é o consumo de outras carnes, né? O Brasil nunca exportou tanta carne bovina para a China como nós exportamos, né? E você muda conceito, você muda hábito, isso são mudanças estruturais. Eu acho que a gente tem que se ater muito nas mudanças estruturais. A mudança estrutural da percepção da sociedade civil para a importância do agronegócio, a cobrança que a sociedade civil vai fazer do agronegócio, e ela é justa, tá? A cobrança é justa, você não tem como, eu falo sempre, não tem como ter protagonismo sem responsabilidade, né? Nós estamos se colocando como um grande player, um grande supridor de alimentos a nível mundial. É natural que o mundo inteiro quer saber como estão nossas cadeias, e nós temos que ter maturidade para explicá-las. Nós temos que ter maturidade para explicar como as cadeias funcionam. E a gente tem muita coisa para explicar mesmo. Então, acho que é natural. A gente tem que... eu sempre falo, a gente tem que tirar os extremismos, né? A sociedade vai convergir para um movimento pendular, ou seja, o extremo de um lado, o extremo do outro, eles não vão perdurar. A gente vai convergir para um movimento pendular. E é isso que a gente tem que fazer na sociedade, é isso que a gente tem que fazer no pós-pandemia, Rosana. A grande preocupação que eu tenho é que esse movimento pendular, essa preocupação por alimentos mundo afora, que foi exacerbada durante a pandemia, não cause assimetria no que se tange a tarifas de importação, a impostos, a uma série de coisas. Isso seria muito ruim para todo mundo, para todas as cadeias, inclusive para o Brasil, né? Acho que a grande preocupação que o setor produtivo tem que ter hoje é que a gente tenha uma boa relação, a gente tenha um efetivo trabalho do Itamaraty e das associações mundo afora, para que a gente não gere assimetria na questão tributária. Se a gente gerar assimetria, a gente acaba se prejudicando como um país como um todo. Um país que tem 23%, 24% do seu PIB voltado ao agronegócio, não é o agricultor, não é o fazendeiro que perde se tem uma assimetria de tributação, é o país inteiro que perde com isso. Então, a gente tem que estar muito atento a isso. André, você cita o Ministério da Agricultura e o do Planejamento com atitudes benéficas para o agronegócio no período da pandemia. Por outro lado, a gente teve o Ministério do Meio Ambiente acusado de total descaso com a questão da preservação ambiental, o próprio governo federal, o Planalto também, com alguns posicionamentos polêmicos, controversos, o Ministério das Relações Exteriores também sendo bastante criticado nos fóruns internacionais. De que maneira a gente pode agir para tentar uma harmonização, uma conciliação com os interesses? Porque, de fato, existe uma pressão internacional muito grande e, se a gente não cuidar disso, podemos perder grandes oportunidades comerciais. Sem dúvida, Rosana. A gente tem trabalhado isso muito de forma exaustiva nas entidades classistas. Eu acho que a gente tem várias entidades que representam o setor, que representam as cadeias, né? E a gente tem que começar a substanciar um pouco de informação ou levar mais informações para que a gente tenha eu diria, como eu acabei de falar, a gente está com muito extremismo dos dois lados, né? A gente viu um movimento muito extremista. Eu acredito que o Ministério do Meio Ambiente ele vai começar a convergir para um movimento mais pendular, porque o que ele está fazendo não é a representação do agro. O agronegócio, ele quer também, o agronegócio produz de forma eficiente, o agronegócio, ele tem que sim combater várias coisas que existiam de assimetria dentro do próprio Ministério, mas eu acredito que a gente vai convergir para um diálogo, né? Eu sempre falo, Rosana, que o que tem que ser o norte dessa discussão é a ciência. Se a gente colocar a ciência e deixar a vaidade, e deixar o oportunismo, e deixar a política, e pautar por ações científicas, por ciência, a gente vai sim convergir para um movimento mais racional de qualquer ministério no Brasil. E não vai ser diferente com o Ministério do Meio Ambiente. A gente tem que se pautar por conceitos de ciência, né? Para isso que a gente tem que pautar o Ministério e deixar de ter um pouco de influência política, que a gente vivenciou isso muito nos últimos meses. André, quero muito te agradecer pela sua presença aqui no CBN Sustentabilidade, parabenizá-lo por esse trabalho brilhante à frente desse setor que é primordial para a nossa economia e desejar
bom trabalho diante desse grande desafio de tornar o Brasil o celeiro do mundo aí nos próximos anos, né? Muito obrigado, Rosana. Desejar não só a nós, a todos os ouvintes, uma boa safra, né? A gente está entrando na safra que pode ser a safra recorde brasileira. Tivemos um início de safra bastante conturbado, com questões climáticas, mas eu também desejo aqui a todos uma excelente safra, a todos que estão nos assistindo, as pessoas que não são do agro, né? Que escutaram um pouquinho da nossa conversa e mostrar um pouco que o agro tem liderança responsável, que o agro tem gente comprometida, que o agro tem gente comprometida com o Brasil, com o crescimento sustentável do Brasil e do mundo afora. Muito obrigado, Rosana, e mais uma vez um imenso prazer em falar com vocês todos. Eu sou fã do agro desde a época que apresentava o Globo Rural. André, obrigada, até a próxima. Obrigado, Rosana. Obrigado você pela atenção. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.